Olá, mobigrafista! Como você está? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje vamos falar de maneira divertida sobre um tema que pode lhe interessar bastante, principalmente se você quer levar o seu trabalho a um ponto no futuro onde seja viável trabalhar com empresas, propor projetos exclusivos, quem sabe ter uma parceria, um trabalho de embaixador e por aí vai. Vamos falar sobre os influenciadores virtuais, ou como diz o título aqui, como a Magalu pode roubar o seu trabalho. Então depois da vinheta, começa mais um vídeo aqui no canal. Se você está assistindo esse vídeo nessa semana do dia 9 de dezembro de 2020, o tema está mais em evidência ainda porque a Magalu fechou o primeiro trabalho dela como influenciadora de uma marca que não seja do grupo Magazine Luiza, E no caso eu falo a Magalu influenciadora e a Magalu empresa no caso. Ela fechou uma parceria com a Farm e com a Adidas, que são marcas do setor de moda, para, obviamente, mostrar as peças de uma coleção nova. Então isso abriu um precedente assim que muita gente começou a comentar: caramba, velho, estão contratando um influenciador virtual, estão contratando uma personagem que nem existe de verdade para fazer propaganda de uma marca tal. Mas isso pode ser novidade para muitos de vocês, mas não é no âmbito do marketing, Desde o ano passado já se falava sobre essa questão dos influenciadores virtuais e como eles são construídos por empresas, geralmente empresas de inteligência artificial, para ter um match, para ter uma combinação com uma certa audiência e poder conversar com ela de uma maneira bem mais objetiva e ainda assim orgânica, apesar desse personagem não existir. Por quê? Porque o ser humano ele tem a tendência de se identificar, de se corresponder com figuras humanas, mesmo que essas sejam inexistentes. Afinal, com quantos personagens de filmes, de livros, de animes, se você for desse meio, de games, você já se identificou, Esses personagens não existem de verdade, mas você cria um apego, você cria uma identificação, e com a Magalu não seria diferente, Se a gente for trazer para uma questão de evolução, se a gente olhar para o marketing das antigas, que não é tão antigo assim, a gente tem os mascotes, que geralmente eram aquelas figurinhas simpáticas, divertidas, que elas sintetizavam a parte humana da empresa. É aquele elemento que você usava para se identificar com a empresa, sem pensar nela como uma grande corporação. E os influenciadores virtuais, eles são a evolução natural desses mascotes, ou seja, são os mascotes ganhando vida, sentimentos, posicionamentos e por aí vai. A Lu, no caso do Brasil, é a mais famosa, por causa do Magazine Luiza, então ela sempre foi aquela figura ali que representava a instituição, que representava o jeito Magazine Luiza de fazer as coisas, sempre aparecendo, por exemplo, nos vídeos institucionais, aparecendo nos tutoriais. Depois ela começou a evoluir graficamente, a ganhar mais consistência, digamos assim. E para quem já acompanha o Magazine Luiza há mais tempo, já percebeu, por exemplo, que ela aparece em vídeos comentando notícias de certas áreas que a loja trabalha, por exemplo, notícias de tecnologia. Nossa, nessa semana lançou o celular tal, e tá lá o avatar da Lu comentando aquele lançamento. E trazer ela para a rede social foi algo bem natural, porque agora, por exemplo, a Lu faz TikTok. Qual é a maneira mais fácil de se aproximar de uma audiência do que fazer aquilo que a audiência faz? Então, ao humanizar a sua mascote, ao humanizar o seu avatar, o seu influenciador virtual, a Lu, como empresa, ela se aproxima da sua clientela não como uma empresa gigante que vende milhões de reais por ano. Ela se aproxima como alguém que as pessoas olham e podem identificar como uma amiga, por exemplo. Essa é uma relação que há alguns anos era impossível de se pensar. Aí você pode dizer: nossa, James, você está exagerando. Quantas vezes você já se pegou, por exemplo, pedindo para Siri, para Alexa ou para Cortana, para quem usa Microsoft, contar uma piada para você, se divertir perguntando se ela te ama, só para ouvir as respostas dela se esquivando, dando negativas e tudo mais? Hoje, essa questão dos assistentes virtuais, dos avatares, dos influenciadores virtuais, ela está muito próxima da nossa realidade de uma maneira que a gente não se importa. A gente trata realmente como uma pessoa, e as empresas, principalmente a parte do marketing, eles veem isso como uma vantagem competitiva. E aí você diz: James, tá, beleza, mas e com relação ao título? Como é que a Magalu, por exemplo, vai roubar o emprego de um humano? A questão é a seguinte, minha gente: tudo isso se relaciona com dinheiro. Então pensa no seguinte: você como marca,
Você apostaria, dependendo do trabalho, você apostaria num influenciador humano que tem suas falhas, que tem seus desvios de caráter, que pode cometer um deslize, ser cancelado na internet e com isso acabar, digamos assim, prejudicando o contrato, respingando essa negatividade na sua marca? Ou contratar um influenciador virtual que pode ser programado da maneira que você quiser, fazer a campanha do jeito que você quiser, não vai se opor, não vai cometer deslize, não vai resistir, entende? Então digamos que para as empresas que querem coisas mais objetivas, que elas não se importam com o elemento humano, o elemento da personalidade ali naquela campanha, os influenciadores virtuais vão ser uma alternativa muito viável para eles, e que pode preocupar o influenciador, sim. E aí você pergunta, mas James, aí tem tanta gente criativa no Brasil, no mundo, você acha que essas pessoas vão perder em espaço? Vão perder o espaço, principalmente aqueles influenciadores que tratam a questão da influência digital como simplesmente fazer publi. Sabe aquele publi do oi meninas, tudo bem? Então, recebi esse look Maia da loja tal, então gente, recebi esse produto da loja tal. Por que eles vão se preocupar em pagar alguém para isso se eles podem ter um personagem virtual que vai fazer isso dentro da própria loja, que eles podem programar do jeito que quiser e ainda vão ter o mesmo impacto? Entende? Então assim, isso faz com que o mercado ele seja ainda mais competitivo. Só vai ficar realmente no páreo aquelas pessoas que têm uma identificação genuína com a sua comunidade, aquelas pessoas que têm uma voz presente, que têm uma maneira única de comunicar o seu conteúdo, uma maneira única de trazer para a empresa uma vantagem que ela não conseguiria mesmo programando nos mínimos detalhes o seu avatar, o seu influenciador virtual. E a virtualização, né, dos avatares, ela pode ser vista como nunca hoje. Se você for lá, tem a própria Magalu. Se você for na Natura, tem a Nath Natura, que é uma personagem, inclusive, que tem gato, que se posiciona a favor das causas, né, da natureza, da sustentabilidade, porque é uma filosofia da empresa. Você tem o Baianinho agora, que foi remodelado, né, e o Baianinho como um jovem, ele tá ali envolvido com aquelas coisas, né, do descobrimento, da tecnologia, dos games e falando com uma audiência que um grande lojista por si só não causaria identificação, entende? Então esses avatares, esses influenciadores virtuais, eles fazem com que a gente olhe para essas empresas com outros olhos, digamos assim, que a gente baixe a guarda, que a gente não vê, por exemplo, o Magazine Luiza, a gente não vê a Casas Bahia, a gente não vê a Natura, a gente vê a Lu, o Baianinho e a Nath. É uma coisa de louco, é uma coisa que a gente parando para pensar parece muito, digamos assim, surreal, mas é a nossa realidade hoje. Esse mercado ele vai rodar milhões de reais, de dólares ao longo dos anos, porque a tendência é que cada vez mais empresas apostem nisso, em ter avatares, em ter influenciadores virtuais com voz própria, com posicionamentos próprios, que falem com a audiência de uma maneira que eles nunca falariam em outros tempos, e que os influenciadores humanos eles fiquem cada vez mais na disputa de trabalhos específicos, sabe? Porque, por exemplo, vamos tratar de tecnologia aqui. A Lu pode muito bem fazer um unboxing para Magazine Luiza e vai dar view pra caramba, e vai dar identificação e vai dar gente comentando. Se a Lu quiser, ela pode se tornar uma influência de qualquer setor. Ela pode ser uma influencer tech, ela pode ser uma influencer de moda, como já está sendo nessa parceria. Ela pode ser uma influencer de decoração. Entende? Então, a vantagem do avatar virtual é que ele pode se mesclar em qualquer audiência. Ele pode ser um influenciador do que a empresa quiser que ele seja. Enquanto que a gente que é um influenciador humano, a gente trabalha com uma audiência específica, que é construída ao longo de meses, de anos, e fica meio que limitado naquela bolha, porque a expansão do alcance depende do quanto o público se identifica e do quanto o público também expande esses conteúdos para outros locais, né? E quanto mais trabalhos o influenciador faz, em teoria, novas audiências ele alcança. Mas se ele diminui a quantidade de trabalhos, porque o avatar virtual já está fazendo isso, então ele tem que ser ainda mais criativo, tem que ralar ainda mais para poder conseguir, né, se destacar nesse meio. E você, qual é a sua opinião a respeito dos influenciadores virtuais? Você acha interessante? Você acha preocupante? Quero saber de você o que é que você pensa a respeito.
Então, continue essa conversa aqui nos comentários, vamos debater de maneira saudável essa questão. E desde já, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!